noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para fazermos algumas reflexões a respeito de mais um ensinamento do Cristo e que a doutrina dos Espíritos nos oferece como auxílio à nossa caminhada terrena. Por isso, vamos, antes de tudo, nos ligar num só pensamento, o de gratidão a Deus e a Jesus, pela oportunidade que nos concede nesse momento em que nos propomos a refletir, estudar um pouco mais a respeito do tema que escolhemos para essa noite de aprendizado. Abençoa-nos, pois, Jesus, e nos envolve na tua paz. Que assim seja. E o assunto que nós vamos abordar hoje é vida e imortalidade. A principal dificuldade para a aceitação da imortalidade e sobrevivência está relacionada à incapacidade humana de perceber pelos sentidos físicos o plano espiritual, os seus habitantes e a vida que ali ocorre. Contudo, historicamente, a ideia de imortalidade e sobrevivência do espírito faz parte da cultura e religião de diferentes povos. Para o Espiritismo, o ser humano é imortal, aquele que não morre, de acordo com o sentido etimológico da palavra, sendo que a sua sobrevivência é consequência inerente à criação do espírito, naturalmente comprovada pelos fatos mediúnicos e pelos fenômenos de emancipação da alma. As duas maiores dificuldades para admitir a sobrevivência do espírito estão relacionadas aos fatores da invisibilidade do plano extrafísico e a escassez de leituras a respeito do assunto. Porque uma coisa é não perceber algo por limitação dos órgãos corporais. Outra, porém, bem diferente, é manter-se desinformado. Assim, o fato de não conseguirmos perceber aquilo que é infinitamente pequeno, como os micróbios, por exemplo, que são invisíveis a olho nu, não impede que eles existam e sejam identificados como agentes envolvidos nos processos de saúde e de enfermidades. Na verdade, com o aperfeiçoamento de equipamentos, métodos e técnicas, tem sido possível ampliar as limitações físicas e psíquicas da percepção. Nós vemos, então, que alguns equipamentos e aparelhagens acionados por computadores ampliam os sentidos da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Da mesma forma, por meio de métodos apropriados, é possível aprimorar determinadas qualidades, determinadas habilidades que nós apresentamos, como, por exemplo, a percepção extrasensorial, atenção, meditação, etc. Também é importante considerar que o fato de nós não visualizarmos o plano espiritual ou mesmo outros estados da matéria, por exemplo, o gasoso, sem o auxílio de equipamentos, não quer dizer que eles não existam, Logo, é importante não aceitarmos como real ou verdadeiro apenas aquilo que pode ser visto, ouvido, aquilo que pode ser medido, pesado, apalpado, provado. A realidade espiritual pode ser percebida sem que necessariamente sejamos portadores de uma mediunidade de efeito ostensivo. A intuição e a inspiração são exemplos das faculdades psíquicas que podem ser ampliadas corriqueiramente. A sobrevivência da alma é ponto resolvido,
pelos espiritualistas e religiosos, sobretudo pelos espíritas, ainda que cada corrente de pensamento tenha a sua interpretação particular a respeito do assunto. A própria ciência, que tradicionalmente tem como foco o homem corpóreo e a natureza física, já começa a admitir que existe algo além do mundo das formas e que o homem não se restringe a um amontoado de ossos, de músculos, nervos e células. A existência e a imortalidade da alma representam um desafio que cedo ou tarde a ciência terá que enfrentar. Não importa que a ciência nos defina como simplesmente matéria, altamente especializada, mas ainda matéria. Não importa o que digam os céticos, e não importam todas as explicações aparentemente razoáveis dos materialistas. Nós respeitamos os seus pontos de vista e temos muito que aprender com eles. Porém, nada muda a verdade do que somos e nem altera a oportunidade de, apesar da matéria, nós nos encontrarmos nela como seres espirituais. Do ponto de vista histórico, a ideia da imortalidade do espírito sempre esteve presente na cultura das diferentes sociedades. Então, verificamos com efeito que os homens da pré-história sepultavam os mortos, colocando nos túmulos as suas armas, os seus adornos. Mesmo durante a antiguidade, nós estudamos que enterravam os seus mortos, colocando os seus objetos, até alimentos, né? Então, é de se supor que desde essas populações primitivas havia uma intuição de uma segunda existência, sucessiva à existência terrena. Allan Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 2, ele fala sobre o temor da morte. E ele diz: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem tem o sentimento inato do futuro. A intuição lhe diz que a morte não é uma fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremediável perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença no nada. Entretanto, a grande maioria desses que acreditam acham-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Quando não se valorizam as lições que as existências nos apresentam, nós permanecemos nas faixas primitivas, entre os instintos agressivos e aquelas possibilidades emocionais que não foram utilizadas. Por isso, a reencarnação é o recurso precioso que a vida oferece a todos que rumam na busca da plenitude. A imortalidade da alma deixou de ser uma crença para passar a ser uma certeza em 1857, após as experiências de Allan Kardec, que deram origem ao Livro dos Espíritos. Atualmente, vários cientistas vêm confirmar as teses que então o Espiritismo apresentou e que ainda não foram desmentidas. Com o Espiritismo, a morte morreu, na medida em que se comprovou a imortalidade da alma, através da mediunidade, que Kardec nos trouxe através do seu monumental trabalho na codificação da doutrina. Há resultados que comprovam, por exemplo, a cura por intermédio da oração. Há algo que funciona fora do nosso
alguns deles procurando desmistificar aquilo que eles consideravam ser uma fraude e acabaram, mais tarde, por admitir a realidade dos fenômenos espíritas. Periodicamente, o aprendiz desta escola, que é a Terra, é chamado a prestar conta dos recursos que lhe foram confiados e de como foram ou não aplicados devidamente. Quando a morte chega com a sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração para de bater e a respiração cessa. Terá morrido junto a essência divina, essa essência que nós trazemos dentro de nós? Os materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte. Vida plena, forte, deslumbrante. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos que quiserem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não está mais ali. O espírito deixou o corpo e foi para regiões diferentes. Como acreditar que somos um amontoado de células se dentro de nós se agita um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo, sim, esse voltará à natureza. Nós restituiremos à Terra todos os elementos que recebemos, mas o espírito, esse jamais terá fim. Viveremos para sempre, ainda que em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte, através da própria natureza, que anuncia constantemente a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de uma etapa, a volta para casa. Se este que partiu encontra-se com a consciência pacificada, o coração está em festa, pois o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Nessa situação, do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que retornaram antes estarão lá para abraços afetuosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem ser derramadas, mas haverá felicidade para aquele que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante, o amor de Deus. Na obra Vida e Valores, de Raul Teixeira, o médium aborda um capítulo sobre imortalidade e responsabilidade. Ele diz: é muito importante sabermos que somos imortais. Essa convicção de que a morte do coração ou a morte cerebral não nos haja matado espiritualmente, não nos haja destruído espiritualmente. Todos os religiosos admitem que nós somos imortais, dotados dessa característica que faz com que a morte não tenha o poder de nos aniquilar. Quando falamos em morte, aqui é a morte do corpo,
nunca a morte da alma. O espírito é plenamente imortal. Podemos dizer que herdamos da divindade, que é eterna, essa característica de sermos imortais. Somos imortais porque, uma vez aparecidos no plano divino, uma vez surgidos na tela cósmica do amor de Deus, nada vai nos deletar. Viveremos para sempre, porque Deus nos criou para alcançarmos a perfeição relativa inerente às criaturas ao longo dos milênios de evolução. A nossa imortalidade nos dá essa garantia de que nós todos sairemos dos corpos pelos fenômenos da morte, do desprendimento, mas nunca sairemos da vida, que é uma característica dos seres espirituais. Nunca morrer. Essa expressão que utilizamos para dizer que alguém morreu é uma força de expressão. Morre-se quando se perde o corpo físico. Um corpo que, pela sua condição de desgaste, pela lesão que haja sofrido, pela enfermidade que o haja cometido, não pode mais servir ao espírito imortal. Já cumpriu seu papel. É assim como se tivéssemos um carro sem motor. É como se tivéssemos um veículo sem rodas e que, por causa disso, nós não vamos mais poder utilizá-lo. Então, a morte é uma expressão que se tornou coloquial, se tornou bastante comum, exatamente para dizer que nós saímos do corpo, mas de maneira nenhuma saímos da vida. Quando nós morremos, algo sai do corpo para habitar essa imensidão, algo se desprende da vibração orgânica. A carne, o corpo físico, o soma, como chamavam os gregos, tem o poder de abafar as potências da alma, tem a capacidade de diminuir as condições da alma. Dessa maneira, nós pensamos: como é que poderemos distender essa nossa visão e enxergar o que se passa do outro lado do nosso país ou em qualquer outro lugar do mundo que não seja aqui no nosso entorno? Não podemos. Quando saímos do corpo, podemos, porque o ser espiritual tem uma visão mais ampla. Ele projeta a mente e visualiza aquilo que deseja. Jesus Cristo nos ensinou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, como espíritos fora do corpo, se estivermos em qualquer lugar e projetarmos o pensamento a outro lugar onde se achem criaturas queridas ou situações que considerarmos importantes, essas coisas serão os nossos tesouros. Aí estará o nosso sentimento. Aí estará o nosso coração. Coração, cerne, intimidade. Aqui não se trata do músculo cardíaco. Aí estará o nosso íntimo, nas palavras de Jesus. Ora, nós saímos dos corpos e continuamos a viver. Se continuamos a viver, continuamos a travar contato com os nossos seres queridos. Numa tese muito bem desenvolvida por Allan Kardec, onde ele questiona: há espíritos? Essa pergunta abre um dos seus livros chamado O Livro dos Médiuns. E, de uma maneira muito lúcida, como tudo que Kardec nos apresenta, ele vai discutindo essa questão, uma após a outra, uma sedimentada a outra, até chegar à conclusão de que sim, há espíritos. Ora, se há espíritos, por que é que eles, ao existir, não podem se comunicar conosco? Por que não podem entrar nessa relação mais profunda conosco? Por que não nos trazem notícias? Todas essas e muitas outras questões
O Espiritismo nos dá a resposta, que podemos encontrar desde o Livro dos Espíritos, com as suas 1019 perguntas, até as demais obras da codificação kardeciana. Somos todos nós seres imortais. Continuaremos a nos contatar ao longo dos tempos e fora das dimensões temporais. Saímos do corpo, mas isso não quer dizer que saímos da vida. Quando constatamos que não saímos da vida, descobrimos uma coisa muito consoladora para nós. Nós nunca iremos morrer. Se nós nunca iremos morrer, nossos entes queridos também não. E aqueles que já se foram, eles não estão mortos. Eles vibram noutra dimensão. Costumamos dizer, muitos de nós, que nossas mães, nossos pais, nossos irmãos e amigos se transformaram em estrelas. São astros luminosos ou também podem ser estrelas obscuras, ainda por um certo tempo, e que estão vibrando por nós ou aguardando as nossas orações por eles. Os seres espirituais que somos, prosseguiremos adquirindo os valores que plantamos na Terra. Continuaremos a receber de volta os frutos cuja sementeira um dia fizemos. Foi o Cristo que nos ensinou que a cada um será dado conforme as suas obras, que a sementeira é livre, enquanto que a colheita é obrigatória. Então isso, se por um lado é uma maravilha para a nossa consciência cristã, por outro lado é motivo de muita responsabilidade. Uma vez que a morte não nos mata essencialmente, só nos mata relativamente, porque nos arranca o corpo, uma vez que vamos chegar nessa dimensão espiritual e encontrar nossos amores, nossos entes queridos e toda a felicidade que tenhamos reunido no mundo, o outro lado também é verdadeiro. Iremos defrontar com todas as negatividades que tenhamos desenvolvido. Colheremos os frutos azedos ou amargos que tenhamos plantado. Teremos que arrancar as plantas espinhosas cujas sementes nós atiramos pelos caminhos dos outros um dia. E por esses caminhos nós mesmos teremos que passar. Ah, mas então isso é um castigo de Deus? Não, jamais. Deus é Pai, é amor, é bondade infinita. As suas leis são justas e por isso nós iremos refazer os caminhos tortuosos que percorremos, aquelas escolhas equivocadas que nós tomamos. Para quê? Para nos educarmos, para nos corrigirmos, para nos curarmos. Tem um pensamento que diz: nunca atire espinhos por onde passares, porque na volta poderás estar descalço. Ora, se por um lado é importantíssimo saber que somos imortais, não podemos nos descuidar da responsabilidade que essa condição nos imprime, nos impõe. Somos imortais, mas igualmente somos responsáveis. Não precisamos trabalhar aqui com o conceito de culpa. A culpa nos pesa muito na consciência, na alma, na vida, mas a responsabilidade é inerente a toda criatura. E nós somos e seremos sempre responsáveis pelas coisas boas que fizermos, quanto pelas coisas nocivas que realizarmos. Vale então dizer que devemos procurar viver na Terra, na relação com os nossos amigos, nossos afetos, nossos familiares, amores, desafetos, ou na nossa relação com o mundo de um modo geral, de tal maneira que não nos percamos dessa consciência de que mais dia, menos dia, nós sairemos deste corpo
e continuaremos com as marcas positivas ou negativas para as quais nós tenhamos contribuindo ao longo da estrada terrestre. Por isso é tão importante saber que Jesus Cristo desmascarou a morte, tirou todo o status que a morte era merecedora. Então, devemos procurar tratar as pessoas com delicadeza, com educação, com mais amor, mais paciência, mais tolerância, mais perdão, mas também saber dizer-lhes sim, sim, não, não. Afirmar das coisas que não gostamos, das coisas que ficaram mal feitas, são características de quem deseja evoluir com lucidez e com a verdade. Agora, pelo fato de respondermos pelos nossos atos, vamos procurar fazê-los muito bem feitos. Mesmo que tenhamos que chamar a atenção desse ou daquele, mesmo quando tenhamos que repreender nessa ou naquela circunstância, a nossa certeza de que tudo isso será para o bem, uma vez que o nosso Criador, o Pai Celestial, ele não está preocupado propriamente com aquilo que nós fazemos, mas sim com o porquê de nós termos feito aquilo dessa ou daquela maneira. Então vamos ter essa consciência de que o fato de não morrermos jamais, ao invés de nos permitir uma vida solta e leviana, nos impõe uma vida regrada, disciplinada, ajuizada, para que, quando sairmos daqui, nós encontremos um grupo de almas queridas que nos recebam com carinho, com a nossa consciência tranquila, porque procuramos cumprir com os nossos deveres da melhor forma que nos foi possível. A morte, sendo um fenômeno orgânico inevitável, é da lei divina, que prescreve que tudo aquilo que nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço, uma inevitável experiência para a conquista da perenidade, ou seja, da continuidade. Devemos procurar não lamentá-la, mas também não louvá-la. Devemos sim respeitá-la e nos preparar para o nosso momento. Essa saudade que fere os sentimentos pode e deve ser superada, até a certeza do reencontro que se dará quando for possível. Não nos deixemos abater ou retirar o sentido da existência quando alguém amado foi convidado a retornar antes. Prossigamos, amando e recordando os momentos felizes que vivemos ao seu lado e fazendo o bem em sua memória, que é a maneira mais eficaz de demonstrar-lhe a gratidão pelas dádivas que foram vividas ao seu lado. Mesmo Jesus, o divino construtor do planeta, utilizou-se de um corpo material, um corpo tangível, para depois experimentar o fenômeno da morte e ressurgir em gloriosa forma de luz. Enquanto isso, amando e fazendo o bem que pudermos, estaremos certamente crescendo para Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam para o corpo material, uma voz falará para a alma que acaba de voltar da terra, e ela poderá dizer: vem, seja bem-vindo de volta à tua casa. Pensemos nisso. Agradeço a atenção, a paciência em nos ouvir, e fica aqui a nossa mensagem, então, que procuremos nos informar mais a respeito desse tema, procuremos ler as obras espíritas que nos trazem um grande esclarecimento e consolo para esse momento que todos nós já atravessamos na questão da
perda, entre aspas, dos entes queridos, e também na questão da nossa passagem para o plano espiritual. Então, rogamos mais uma vez as bênçãos do nosso Mestre Jesus que se derramem sobre nós, para que sejamos auxiliados nesse aprendizado e nos sintamos fortalecidos nos momentos em que vivenciarmos as experiências que necessitamos passar. Que assim seja. Uma boa noite e até breve.